Boa noite a todos. A gente aqui conta com alguns alunos, né, do MSI. Temos o professor Franklin e eu, o professor Velsin. A gente está na gravação do vídeo, né, que vai falar sobre o Word. Bom, então, né, para a gente poder trabalhar com o Word, primeiramente a gente precisa aprender a abrir o Word, né? Então, aqui na caixinha de pesquisa, a gente pode ir lá escrever, né, a palavra Word e vai aparecer aqui o aplicativo, tá? Só clicar nele. O aplicativo ele vai carregar. Eu tenho várias opções aqui de layouts de documentos, tá? Eu vou pegar aqui para explicação o documento em branco. E aqui a gente tem um documento em branco do Word. Então, primeiramente, a gente vai aprender alguns itens aqui. Então, aqui eu tenho a tela principal do Word, tá? Dentro dessa tela principal, a gente tem alguns elementos, tá? Eu tenho aqui, nessa parte de cima, eu tenho a barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Nessa barra de ferramentas, eu posso ter alguns botõezinhos aqui para poder ajudar, né? Tornar a minha operação dentro do Word mais rápido. Eu tenho aqui a barra de títulos, onde vem o nome do documento. Esse documento aqui, como ele ainda não foi salvo, ele veio como documento 3, tracinho Word. E aqui eu tenho alguns botões importantes, tá? Esse primeiro botão aqui, ele trabalha a faixa de opções, né, que ele permite eu ocultar a faixa de opções. Então, não aparece aqui nem o título, né, nem as guias. Esse segundo botão, ele mostra as guias. Então, agora apareceram as guias, né, onde eu tenho os menus. E a terceira opção, ele mostra guias e comandos, né? Então, ele mostrou as guias e os comandos que estão dentro dele. Ok? Esse botão aqui é para minimizar. Então, quando eu clico aqui, né, fica minimizado. Esse aqui é para restaurar, eu posso reduzir o tamanho da tela, né, do Word. E esse aqui é o botãozinho de fechar, tá? Bom, mais aqui embaixo eu tenho a parte de zoom. Eu posso aumentar, né, a minha folha, né, do corpo do meu texto, ou posso diminuir, tá? Não dá para ver nada agora, que não tem nada escrito, mas colocando o texto a gente faz a manutenção aqui de novo. Então, esses são os itens principais, tá? No lado esquerdo inferior, eu tenho aqui algumas informações sobre páginas, tá? Ela também trata a parte de palavras que eu tenho dentro do meu texto, ok? Bom, eu já tenho um texto pronto que a gente vai trabalhar. E esse texto já está em outro documento que eu vou abrir agora, tá? Então, vai ser o documento 2. Ele ainda não foi salvo. E eu tenho um texto aqui para a gente trabalhar, ok? Então, assim que a gente cria um novo documento, é importante que a gente já estabeleça o tamanho da folha que a gente está trabalhando. Se a gente quer imprimir, né, posteriormente esse documento, a gente tem que dizer qual é o tamanho da folha. E isso a gente vai encontrar aqui, ó, através da guia layout da página. Então, eu clico aqui na guia layout da página, eu tenho aqui algumas opções, margem, orientação, tamanho e coluna. O tamanho me diz qual é o tamanho da folha que eu vou usar. Em geral, o padrão, né, brasileiro é A4, tá ok? Mas existem outros tamanhos de folha, né? Tem um tamanho carta e por aí vai, tá? Mas ele já está marcado aqui como A4. Ok, tudo bem. Outro elemento importante aqui do nosso texto são as réguas, onde eu tenho uma régua aqui na horizontal e uma régua na vertical. A régua na horizontal, ele me diz aqui qual o tamanho da margem que eu tenho, ou seja, essa distância aqui branca, ó, que vai da borda da página até o início do texto. Então, aqui eu tenho, né, uma margem esquerda e, do outro lado, uma margem à direita. Essa margem ela pode ser movimentada. Quando eu coloco o cursor, né, aqui no meio, ó, entre a parte acinzentada e a parte branca da régua, eu consigo arrastar, aumentar ou diminuir essa margem. E assim vale também do outro lado. Eu posso aumentar ou diminuir a margem, ok? Beleza. Bom, então vamos trabalhar esse texto, tá? Eu vou clicar aqui na guia página inicial, onde a gente tem os principais elementos de formatação. Aqui dentro dos elementos de formatação, a gente tem o seguinte, a gente tem as caixas de comandos,
Dentro de cada caixa de comando, ó, essa aqui é a caixa área de transferência, essa aqui é a caixa fonte, essa aqui é a caixa parágrafo, essa aqui é estilo, e essa aqui é a caixa de edição. Dentro de cada caixa eu tenho comandos, né, comandos daquele tipo de caixa. Então, os comandos da área de transferência são colar, recortar, copiar e o pincel de formatação. E por aí vai, né? Eu tenho aqui a caixa fonte, onde tem vários itens aqui referentes o quê? A fonte de um texto. Aqui parágrafo e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho aqui um texto e eu gostaria de formatar esse texto como um trabalho acadêmico, ok? Então, beleza. Vamos supor que aqui é o título, né, do texto. É importante que os títulos fiquem com um tamanho um pouco maior, né, de fonte. Então, por exemplo, ó, se eu quero, de repente, mudar a fonte de um texto, seja a sua cor, o seu tamanho, ou até mesmo o tipo de fonte, eu preciso antes fazer uma seleção. A seleção, você pode utilizar o mouse, clicando no início da seleção com o botão esquerdo e arrastando. Tá ok? Então, quando eu arrasto, eu seleciono o texto. E aí eu posso aumentar, por exemplo, o tamanho da fonte. Vamos supor que ficaria legal aqui um tamanho 14 do meu título, que é esse primeiro aqui, né? No caso desse texto, ele fala sobre a Covid. Ok? Então, aumentei. Tá? Se eu quiser, tudo que eu quiser aumentar ou diminuir ou mudar o tipo de fonte, basta que eu selecione. Vamos supor que toda essa região aqui eu queira mudar. Tá tamanho 11 e eu quero mudar para tamanho 12. Então, vem aqui, ó, seleciono 12 e esses valores, esse texto, né, ele aumenta de tamanho totalmente, tá? Existe, e aqui está todo o texto, tá bom, gente? Ó, todo o texto está aqui. Se eu quiser mudar todo o texto de uma vez só, existem alguns comandos, que são comandos rápidos, né, para que seja feita uma seleção, seja feita alguma coisa rapidamente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Ctrl P, eu consigo selecionar todo o texto de uma vez só. E aí eu consigo mudar, por exemplo, a formatação dele todo. Aqui eu tenho um texto que tem 2 páginas, ó. Aqui embaixo diz quantas páginas eu tenho. E se eu olhar também, ó, tem 304 palavras, ó. Aqui tem um contador de palavras. Então, ó, selecionei tudo, e aí eu quero mudar ele por completo, né? Aí eu venho aqui, ó, posso colocar, dizer que tudo vale 12, né? Então, está tudo com tamanho 12, e se eu quiser mudar o tamanho da fonte, também posso mudar, ó. Em vez de Calibri, eu posso usar Arial, tá? Eu vou retornar a Calibri, que eu prefiro a Calibri. Então, beleza. Então, agora eu sei que todo o meu texto, ela está com tamanho 12, porque eu selecionei e mudei. Quero mudar aqui de novo, né? Vamos mudar o título, vamos colocar 14, para ficar diferente. Então, título 14, deixa eu ver se eu tenho mais título aqui, aí eu vou de 1 a 1. Tá? Porque não é a totalidade que eu quero mudar 1 a 1. Então tá lá, ó, mudei 14 também. Então vou mudar aqui também para 14. Ok, então já estou formatando meu texto. Vou voltar lá. Se eu quiser mudar de cor, eu seleciono a região, venho aqui nesse botãozinho de cor e muda a cor. Se eu quiser vermelho, clico no vermelho, tá? Bom, mas eu quero voltar para preto, então deixo o pretinho aqui. Ok. Num texto, é normal que a gente tenha aqui uma margem, né? Que seria a margem do parágrafo. Como é que eu faço para mudar a margem desse parágrafo? Como isso aqui é um parágrafo, ó, isso aqui tudo é um parágrafo, né? Eu posso clicar em qualquer região aqui do parágrafo e utilizar aqui uma ferramenta, e utilizar aqui, né, um botãozinho que tem aqui dentro da régua, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui de cima? Eu posso arrastar ele para a direita. Quando eu arrasto ele para a direita, ó, ele move só a primeira linha do parágrafo. Olha lá. Se eu quiser colocar 2, coloquei em 2. Né? E aí eu tenho aqui, ó, esse distanciamento aqui da primeira linha. Se eu quiser mudar o outro parágrafo, eu faço a mesma coisa. Ó. Vou lá e arrasto, e aí passou a ter o quê? 2 de margem da primeira linha. Aqui, ó, esse aqui é a mesma coisa, e assim eu vou formatando meu texto, ó. E aqui é a mesma coisa, eu vou mexendo, ó. 2 aqui eu estou colocando, né, 2 centímetros, né, de distanciamento. Outra coisa importante aqui é o alinhamento do texto. Ó, aqui eu tenho um alinhamento que ele está basicamente à direita. Ó, percebam, ó, que está alinhadinho à direita. Perdão, direita não, esquerda, né? Está alinhadinho, ó. Aqui do lado não, ó.
né? Ele está sinuoso aqui, ó, tem curvas aqui, ó. Como eu faço para poder colocar esse texto alinhado dos dois lados? Existe um botãozinho aqui, ó, esse botão aqui, ó, justificar. Então, eu posiciono o meu cursor, ó, tá piscando ele aqui dentro. No parágrafo que eu quero, né, justificar, no caso, colocar alinhado os dois lados, e clico no botãozinho justificar. Tá lá, ó, agora ficou alinhado os dois lados. Mas se eu quisesse, por exemplo, centralizar um pedaço do texto, eu clicaria, né, no meu parágrafo, no caso, cada título aqui também entende como parágrafo, né? Deu Enter aqui, né, pulou uma linha, ele já entende como parágrafo novo, tá? Então, ó, clico aqui na região, quero centralizar, aperto o botãozinho do meio, olha lá, o texto está centralizado. Quero colocar ele na direita, aí aperto o botãozinho, alinhar à direita, tá ok? Bom, mas um título, geralmente, a gente deixa alinhado à esquerda, que é esse botão aqui. Beleza, então está alinhadinho à esquerda, tá? Então, eu vou fazer com todo o meu texto, tá? Ó, vou fazer ele ficar justificado. Então, peguei a região do texto justificado, ó. Quero que isso aqui fique justificado também, tá? Quero que esse texto aqui fique justificado. Por que eu sei que não está justificado? Quando eu clico, né, clico dentro do parágrafo, ele mostra aqui em cima, ó, tá vendo que tá azulzinho? Né? Ele mostra o botão o alinhamento que ele está naquele momento. Então, ele está alinhado à esquerda. Se eu quiser justificado, eu clico em justificado. Aí ele justifica. Mudou um pouquinho aqui, porque só tem uma linha e um pedacinho aqui embaixo. Não dá para ver direito. Esse aqui eu vou colocar justificado também. Então, beleza, justificado. Então, beleza. Então, formatei meu texto em algumas partes, né? Agora a imagem, quanto à imagem. Percebam que eu já tenho uma imagem aqui dentro, tá? Eu quero trabalhar essa imagem. Uma imagem você pode inserir de algumas formas, tá? Você pode ir no site, né? Por exemplo, né? no Google, ir lá e selecionar uma imagem que você queira colocar aqui dentro. E aí a gente pode utilizar, ó, vou lá no Google, né? Procurar uma imagem. Por exemplo, eu estou aqui, né? Vou colocar aqui, ó, coronavírus, né? Que seria o assunto que eu estou trabalhando, né? Covid-19. Covid-19. Então, pesquisei o assunto, eu tenho várias imagens. Uma delas é essa aqui, que eu aproveitei e utilizei lá, tá? Então, se eu quiser ver imagens, eu tenho a possibilidade aqui no Google, ó, de clicar nesse botãozinho de imagens, e aí eu carrego várias imagens aqui. Vamos supor que eu queira copiar essa imagem para lá. Eu prefiro sempre clicar na imagem, e aí com a imagem aberta, aí sim, eu vou lá e copio. Vou vir aqui colar agora. Aí, então, ó, copiei a imagem. Copiando a imagem, pode ver que na imagem eu tenho bordas aqui, ó. Bordinhas. Essas bordinhas, elas permitem a gente diminuir ou aumentar. Se eu clicar na bordinha e puxar para dentro, a imagem diminui. Se eu clicar na bordinha e puxar para fora, a imagem aumenta. É sempre assim. Eu sempre prefiro puxar pelas diagonais, porque eu posso aumentar e diminuir proporcionalmente. Se eu puxar pelo quadradinho aqui, pela lateral, ela vai aumentar ou diminuir, só que não fica proporcional, e aí eu posso perder a qualidade da imagem. Tá ok? Então, quando vocês forem fazer um novo dimensionamento da imagem, procure utilizar sempre a borda, tá ok? Então tá aqui, então a imagem tá, né, foi inserida. Foi dessa forma que essa imagem aqui também foi inserida, tá? Eu vou apagar a imagem de cima, que agora eu já sei fazer, e vou utilizar essa aqui de baixo. Notem o seguinte, quando eu clico aqui na imagem, tem um botão lá em cima, uma guia lá em cima que ela abre, ó, formatar, ó, ferramenta da imagem, tá? Se eu clicar no texto, vocês vão perceber que essa ferramenta ela é apagada, ó. Essa guia some, viu? Sumiu. Então, aqui o Word, ele tem várias guias. Algumas guias são fixas, elas sempre estão lá. Mas tem guias que aparecem somente quando o elemento é selecionado. Então, cliquei aqui, ó, apareceu lá guia ferramenta da imagem. E aí eu posso agora, né, utilizar essa guia. Vou clicar nela. Cliquei na guia. Aí aparece agora, né, os itens dessa guia.
Um dos itens dessa guia é a borda da imagem, que é sempre interessante a gente colocar a borda, para ela não ficar voando no texto. Ó. Então, aqui na borda da imagem, eu vou selecionar e vou selecionar uma corzinha, preto. Vou clicar aqui no texto, não dá para ver ainda que a borda está preta, eu vou clicar fora, ó, cliquei fora do texto, aqui, ó, já está com a borda pretinha. Tá ok? Isso foi possível por quê? Porque eu selecionei a imagem, cliquei nela e selecionei aqui a guia formatar. E vim aqui na borda e coloquei a borda, tá ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer com a imagem, deve fazer, é centralizar ela. Como eu faço? Da mesma forma que eu fiz com o texto. Seleciono a imagem, já selecionei, cliquei nela e clico aqui, ó, centralizar. Tá lá, centralizou a imagem. Né? É sempre importante a gente colocar legenda da imagem. Como eu fiz a legenda da imagem? Eu criei uma linha em branco abaixo, tá? Eu posso clicar aqui do ladinho da imagem, apertar o Enter, que é a linha branca criada, e digito o texto que eu quero. Nesse caso, o texto já está digitado ali, ó, fonte Wikipedia. Ó, fonte Wikipedia. Então, eu vou pegar esse texto aqui e vou centralizar. Pronto, a minha imagem está completa. Se eu quiser aumentar um pouquinho, eu posso aumentar. E pronto, já tenho imagem e já tenho legenda para essa imagem. Um outro item importante de um texto é uma tabela. Tabela é interessante, né? A gente até saber fazer. Então, por exemplo, eu tenho essa tabelinha pronta aqui. Essa tabela, ela tem 4 colunas e tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, uma tabela de 4 colunas e 5 linhas. Como eu monto essa tabela? Eu posso fazer o seguinte, eu vou montar outra tabelinha aqui em cima, né? Apertei o Enter aqui para dar espaço. Aí eu vou vir aqui, ó, botãozinho inserir, tabela. Eu sei que ela tem o quê? 4 colunas e 5 linhas. Eu clico aqui, ó, aí aparece essa grade. Se eu arrastar aqui para a direita, eu aumento o número de colunas. Se eu descer, eu aumento o número de linhas. Aí é só eu clicar no botãozinho da minha seleção, clicar com o botão esquerdo, pronto, já tem a tabela pronta. Então, foi assim que essa tabela de baixo foi criada. Vou apagar essa tabelinha para poder utilizar a tabela de baixo. Tá? Então, eu coloco os dados dentro da tabela. Beleza, os dados já estão aqui. E agora eu posso formatar essa tabela. Bom, essas tabelas, elas são divididas em células. Células são essas regiões aqui, ó, onde eu estou clicando. Ó, cada uma célula diferente. Eu posso juntar essas células se eu quiser. Como eu faço para juntar? Selecionando. Aí eu seleciono as células da mesma forma que eu seleciono um texto. Eu clico com o botão direito no início dela e arrasto para onde eu quiser. Se eu quiser clicar e arrastar para baixo, ele vai selecionar para baixo. Se eu quiser selecionar aqui na horizontal, aí eu clico no início dela e arrasto para a direita, né? Que aí eu seleciono tudo. Vamos supor que eu queira juntar todas essas células. Eu posso? Posso. Então, selecionei todas elas, aperto o botão direito, aí eu tenho aqui a opção mesclar células. E as células foram mescladas, virou uma só. Agora é só uma célula aqui, que é legal para esse caso aqui de tabela. A tabela, ela tem aqui uma opção de layout, né, para eu poder deixar uma tabela mais profissional. Então, aqui, ó, tem, design, né, a opção de design. Então, ó, eu cliquei aqui na ferramenta design, essa ferramenta, essa guia só apareceu por quê? Porque eu cliquei dentro da tabela, igual a imagem, né? Quando eu clico dentro da tabela ou da imagem, aparece uma ferramenta para aquele elemento. No caso da tabela, apareceu a ferramenta de tabela, e aqui o item design também tem layout. No item design, eu tenho aqui, ó, né, dentro da caixa de ferramentas estilo da tabela, eu tenho várias opções de tabelinha aqui, ó, que eu posso selecionar. Conforme eu vou selecionando, ela vai mudando lá atrás, né? Vamos supor que eu queira essa aqui. Achei essa bacana. Aí eu clico nela, ó. Tabela de grade 5 escura. Cliquei. Ah lá, ele já monta a tabelinha para mim. Né? Se eu achar que o texto não está legal e tal, eu quero aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, aí eu seleciono a tabela toda, só cliquei e arrastei, selecionei ela toda, vou lá em página inicial e mudo como a gente muda um texto. Né? Seleciono aqui, ó, tamanho 14, tá lá. Né? E uma tabela é legal a gente ter uma fonte, né? E a fonte já está aqui embaixo, é só adicionar uma linha embaixo dela, né? No caso, eu posso até deixar na esquerda também, na esquerda fica legal. Ou se eu quiser colocar, né, no centro, eu posso clicar nela e apertar o botão aqui de alinhamento, centralizar. Tá? Aí ele vai centralizar.
Beleza, ó, já estamos formatando aqui o nosso trabalhinho, né? Ele está indo. Agora tem alguns itens aqui bacana, ó. Dentro desse título 2, quais os sintomas? Você pode ver que eu tenho uma relação aqui de sintomas mais comuns. Seria legal, dentro desses sintomas, a gente colocar o marcador do lado. Como eu faço isso? Seleciono todo o texto. Dentro da guia página inicial mesmo, eu tenho aqui, ó, na caixa parágrafo, eu tenho algumas opções, ó. Eu posso usar o marcador com um símbolo, aí eu vou navegando, ele vai mudando lá atrás no texto, ou eu posso usar o marcador numérico, né? Ele também vai mudando lá atrás. Esse aqui, eu acho bacana a gente utilizar um marcador com um símbolo. Então, por exemplo, aí eu escolho aqui dentro, qual que eu quero. Vou usar, nesse momento, esse aqui, ó. Esse tique aqui. Pronto, marquei. Tá ok? Aqui no 3, eu também tenho uma opção aqui de um texto, né, que merece aqui a gente utilizar marcadores. Então, eu seleciono, né, no caso aqui, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo por meio de. Então, aí eu tenho vários itens. Aí eu posso selecionar aqui outro marcador. É bacana se a gente utilizar o mesmo marcador, né? Mas eu poderia mudar. Se eu quisesse colocar um outro tipo, eu mudaria. Vou colocar o mesmo, que eu acho bacana. Tá? Então, beleza. Show. Ó. Então, esse documento seria interessante que a gente tivesse uma capa e tivesse também um sumário. Tá? Então, a gente precisa de 2 páginas a mais e na frente do meu corpo do texto. Tá? Então, eu venho aqui em inserir. E aí eu posso criar uma nova página clicando aqui, ó, quebra de página. Ele vai criar uma página nova, ó. Quebrou a página. Então, a página que estava inicialmente ficou branca, né? A página de início está branca e a outra página foi para baixo, né? Eu coloco sempre no início do texto, tá? Para poder fazer uma quebra de página. A partir de onde eu quero a partir daqui. Então, se coloquei o cursor aqui de novo, vou criar uma nova quebra de página, ok? Então, criei agora, antes dessa, eu criei 2 páginas em branco. Ó. Essa que eu passei e agora essa nova aqui, ok? Se eu quiser colocar uma capa aqui, aí eu coloco o texto referente ao meu trabalho. Vamos supor aqui que seja lá, introdução ou informática, por exemplo, seja a disciplina de informática. Informática, posso colocar o nome do aluno aqui, por exemplo, né? João Luiz da Silva. Esse aqui é o nome do aluno. Posso colocar o nome do professor. Né? Professor, no caso, professores aqui, colocar aqui Franklin barra Velson. Vamos supor que seja um trabalho para a gente. Então, incluí o texto, agora eu vou formatar esse texto, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou vir no texto, selecionei o texto, vou colocar uma fonte um pouco maior. Vou colocar aqui 24. Isso, vou centralizar, estou formatando aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo esse texto, né, só para ficar melhor formatado. E vou também colocar, seria legal colocar o logo do IFRJ aqui na frente, que é o logo da instituição, né? Se eu tenho esse logo no meu computador, eu venho aqui em inserir, imagens, tá vendo? Ó, botãozinho de imagens aqui, ele vai abrir o meu gerenciador de arquivos. E aí eu localizo as imagens dentro do meu computador. Nesse caso, ele já caiu na minha pastinha de imagens. Ó, e aí eu vou localizar aqui o logo do IFRJ. Ah, tá aqui, achei. Tá? Peguei o logo, vou clicar no botão inserir. Então, essa é uma forma de você inserir imagens. Vou reduzir ela um pouquinho aqui. E pronto, ó, tá a minha capinha feita. Capinha do meu trabalho, bem rápido, bem simples. Ok? Nessa página de baixo aqui, eu quero colocar o meu sumário, tá? Do meu trabalho. Então, vamos lá. Para fazer o sumário do trabalho, primeiro eu tenho que marcar, eu tenho que referenciar os títulos do meu sumário. No caso, ó, eu tenho esse título aqui, 1, eu tenho 2 e tenho 3. Antes disso, seria legal que meu título ficasse todo em letra maiúscula. Como eu faço isso? Seleciono o texto. Aqui dentro de fonte, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que é maiúsculas e minúsculas. Eu clico nele, ó, e tem aqui, ó, maiúsculas, ó. Ele vai colocar todo o texto em maiúsculo, ó.
Beleza. Vou fazer isso com 2 também. Selecionar, clicar nele, ó, maiúsculas. Isso, tudo maiúsculas. E aqui, ó, também, no 3 também. Aí eu venho aqui, ó, maiúsculas. Né? Não fiz nada, não marquei nada, só coloquei os títulos em maiúsculos. Agora eu vou marcar os títulos para que ele saia no meu sumário. Então eu clico no título, na linha onde está o título, vou aqui em referências, e aqui, ó, no item adicionar texto, eu seleciono nível 1. Ele vai mudar um pouco o texto, não se importe com isso, que no final a gente volta ao que ele era antes, tá? Pretinho e tamanho 14, tá? Então, vou marcando 1 a 1 primeiro, depois eu formato ele novamente. Aí vou lá, ó, referências, adicionar texto, nível 1. Ok. E agora aqui de novo, posicionei o cursor aqui dentro, adicionar texto, nível 1. Beleza. Então, agora eu já tenho as referências do meu sumário. Só fazendo isso. Aqui em referência, adicionar texto e selecionando o nível. Beleza, já tenho aqui. Vou na página do meu sumário, coloco lá o cursor no início da página e venho aqui em referências de novo, já está aberto, e clico aqui, ó, sumário, e escolho o tipo de sumário. Seria interessante aqui automático, ou 1 ou 2, é só escolher. Vou escolher o 1. Pronto, o meu sumário já está pronto. Né? Ele colocou aqui exatamente os itens que eu referenciei inicialmente. Agora, para fechar, para melhorar o trabalho, eu venho aqui, ó, como eu disse, eu queria 14, mas queria pretinho. Eu venho aqui, seleciono, coloco preto. Se eu quiser negrito, eu coloco em negrito, é só apertar esse botãozinho, negrito. Esse carinha é a mesma coisa, negrito, pretinho. E esse carinha é a mesma coisa, negrito, pretinho, tá? Beleza. Um outro item interessante que a gente poderia colocar dentro desse documento seria a inserção, né, da numeração da página. Para fazer isso, eu posso vir aqui, ó, inserir, número da página, fim da página. Se eu quero colocar no fim da página, eu seleciono o fim da página e aqui eu posso selecionar a formatação. Posso colocar a numeração na esquerda, seria formatação 1, formatação 2 para centralizado e formatação 3 para a direita. Eu vou selecionar a formatação 2 e aí eu vou colocar a numeração centralizada. Cliquei. Então, a gente observa, ó, que na página 1, ele colocou o número 1. Na página 2, colocou 2. Na página 3, 3. E na página 4, o valor 4. Então, tá ok. Deixa eu navegar aqui e voltar tudo, tá? Mas, por vezes, na página 1, eu não gostaria que saísse a numeração. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, primeira página diferente. Então, eu disse que a primeira página agora ela é diferente das demais. Então, ele tirou a formatação, que eu tinha colocado em todas elas, da primeira página, e nas demais, ele incluiu a numeração. Está aqui. Nesse momento, eu estou editando o rodapé. Tá ok? Se eu quiser voltar para o meu texto, é só eu clicar 2 vezes na região do texto e o cursor volta para a região do texto. Se eu quiser mexer no meu rodapé, eu clico 2 vezes na região do rodapé. Opa. Tá deixando. E aí eu posso formatar o rodapé. Vou aqui fechar a cabeçalha do rodapé ou clicar 2 vezes aqui na região, tá? Então é isso, gente. Então, né, nosso texto aí acadêmico, ele está formatado, a gente inseriu figuras, formatamos o texto, criamos sumário, inserimos tabelas, tá? E mexemos aqui também na parte de margens e layout da página. Ok, gente? Então, ficamos por aqui.